Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Pessoal, vamos trocar uma ideia? Vamos conversar um pouquinho hoje. Assuntos tensos merecem um momento de descontração. Mas não é descontração também, né? Porque vai saber os assuntos que a gente vai entrar aqui hoje. Sabe por quê? Às vezes eu falo assim, hoje vamos bater um papo para poder esfriar a cabeça. Aí, como eu não venho com nada preparado, realmente, nem nos dias que eu falo assuntos sérios e tal, não venho com nada preparado, às vezes só um assunto na mente, né? Então, aí a gente fala assim, vamos bater um papo meio descontraído, mas mesmo assim, às vezes durante o papo aqui a gente vai entrando em assunto cabeludo e tal, e eu não sei pra onde vai, né? Mas, a princípio, vamos bater um papo hoje, poxa, tá tão legal a sinergia de tudo isso, né? É bacana, sabe por quê? As pessoas, às vezes, eu lembro que quando eu tava começando o projeto Mormon Uma Ova, foi assim, eu fiz uma postagem no Spotify e no Google Podcast e Apple Podcast. Foi simultâneo, né? O primeiro episódio eu fiz essa postagem nesses 3 lugares. Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Quando eu fiz a postagem, eu falei assim, poxa, eu espero que pelo menos uma pessoa me ouça para que eu não fique sozinho aqui no monólogo, né, falando porque eu tava precisando falar, né? Então eu fiz a postagem, né, do primeiro episódio lá atrás, se eu não me engano, o primeiro episódio se chama Caras da Igreja Mormon. Acho que esse é o primeiro episódio, acho que é, né? E aí eu fui olhar no dia seguinte, aí eu falei assim, poxa, 100 e poucas pessoas ouviram e eu achei que ia ser só uma. Aí eu esperei, eu não fiz um podcast no dia seguinte, né, como a gente faz hoje, né. Aí eu esperei no outro dia, tava 300 e pouquinho pessoas que ouviram, né, nas plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Aí eu lembro que 3 ou 4 dias, aí tava com 1000 pessoas que ouviram. Aí, como eu não ia me importar com números, eu não estava pensando em números. Só que me veio na cabeça o seguinte, né, 3, 4 dias depois do primeiro episódio, eu falei assim, peraí, porque não é para ser números e nunca foi números importantes para esse projeto Mormon Ova, nunca foi, nunca será. Se cair todo mundo e ficar 1 ou 2 me ouvindo, beleza, vai ser 1 ou 2 que vai fazer parte dessa corrente do bem, nessa locomotiva em alta velocidade aqui que se chama Mormon Uma Ova. Mas quando eu olhei 3 ou 4 dias depois do primeiro episódio, 1000 pessoas que ouviram, me veio à cabeça uma necessidade. Eu falei assim, peraí, eu acho que eu preciso fazer o próximo episódio, porque talvez as pessoas estão esperando mais coisas sobre isso. E eu lembro que nessas plataformas ainda não tinha no YouTube, aí eu coloquei o segundo episódio, que eu não lembro o nome, tem que ver aí. Hoje já tá na sincronia certa no YouTube, né? E aí quando eu coloquei o segundo episódio e fui olhar no dia seguinte, 3.000 e poucas pessoas tinham ouvido pelo Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Aí eu falei, caramba! E o problema não é assim, sabe? Eu não estava preocupado realmente com números, mas me veio na mente o fato de que, poxa, tem gente querendo ouvir o que eu tô falando. Estão querendo ouvir, poxa, que bom, que bom. Que bom porque, né, eu não tô sozinho. E eu achava assim, realmente eu cheguei a pensar, pô, se somente eu falar aqui também, que possa servir para o que eu preciso, né, colocar essas coisas para fora. Aí eu falei, poxa, aí fiz mais um, eu acho que foi no 5º episódio, que sei lá, já tinha juntando todo mundo, sei lá, 35.000 pessoas que ouviram pelas plataformas de podcast. No 5º episódio eu falei, peraí, eu vou levar para o YouTube, não por causa de números, não estou preocupado com isso, até hoje não é assim, mas talvez é fácil, porque o YouTube é fácil compartilhar link, você coloca em alguns lugares, né? Dá para você compartilhar do Spotify também. Então, e eu pensei nas figurinhas. Sabe as imagens que você olha quando você está ouvindo o podcast que vira um formato de vídeo no YouTube? Aí eu falei assim, pô, eu não consigo, eu não fico fazendo essas artes nas plataformas de podcast. Eu falei, então beleza, pelo menos eu faço uma arte pro podcast quando eu colocar no YouTube, ou alguma coisa que remete ao episódio, ao que a gente vai falar, e continuo colocando. Por isso que nós somos muito ouvidos ainda, né, pelas plataformas de podcast, que agora aumentou, né?
Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer e mais um monte aí. Eu tava fazendo o levantamento de todas as plataformas de podcast que a gente está presente, uma ova. É muita, né? Então, um dia eu vou pegar e colocar na descrição, é que eu não tive tempo de fazer isso ainda, todos os links de todos os lugares que você pode ouvir o podcast através das plataformas. Sabe por quê? Às vezes a pessoa fala assim, não sei, eu tenho só acesso mais fácil a tal plataforma. Então você vai poder saber se o Mormova tá lá. Embora que eu sugiro, não sei se alguém aqui já fez, digitar podcast Mormova no Google. E vai aparecer, você vai indo para baixo assim, então você vai vendo as várias plataformas que a gente está presente, tá? E volto a falar, nunca foi e nunca será por números, sempre será porque será para as pessoas que precisam ouvir essas coisas. É uma pessoa ou duas que vão continuar ouvindo aqui, ok, é para uma pessoa ou duas, porque são pessoas que estão aqui comigo nessa, tá? Então não é números que importa, mas é saber que tem gente compartilhando dos mesmos sentimentos, ouvindo e se sentindo, né? Sentindo aquela empatia que é realmente aquela verdadeira, né? Então eu fico feliz. Tá vendo? Não tinha o que falar, mas estamos batendo um papo bem legal. Eu confesso que tem gente mandando mensagem para mim no Instagram e eu achava que isso nunca ia acontecer, porque não é interessante, né? Mas tem gente mandando mensagem perguntando se eu vou fazer alguns episódios tocando violão de novo. E eu vou ser sincero para vocês, por mais que é uma coisa que eu amo fazer, eu amo demais, né? Eu poderia chegar aqui e começar a gente tocar violão, um luau diário, né? Mas tocando violão, mas não é o objetivo do podcast, eu entendo isso. Então é muito massacrante para quem quer chegar aqui todo dia, que a gente fala diariamente. É massacrante para quem quer ouvir sobre as coisas que a gente fala aqui. Pô, às vezes as pessoas entram aqui para saber do mormonismo e as minhas opiniões, né? Senão eu não entraria aqui. Aí ela vai ouvir um episódio, né? E às vezes eu tô tocando violão, mas eu queria ouvir coisas, né? A respeito disso, que é por isso que eu tô aqui no Mormova. Então, eu fico muito cauteloso em ficar trazendo isso. Uma outra coisa que agora é um projeto que eu preciso falar para vocês, tá? Esse projeto, vamos falar sobre esse projeto, que é muito importante. A minha profissão como terapeuta, né, psicanálise clínica, eu tenho alguns negócios que envolvem a psicanálise, né, tanto os atendimentos, quanto também a formação de novos psicanalistas, né? E devido a ficar respirando a psicanálise clínica diariamente, eu tenho a necessidade de falar sobre psicanálise também, sobre o emocional e afins. E eu vou ser sincero para vocês, assuntos importantíssimos de serem falados, principalmente na época que a gente está vivendo, onde ansiedade, depressão, síndromes e tal, elas envolvem fobias, a baixa autoestima de muita gente, qualquer problema, tanto abuso religioso, quanto problemas com narcisistas perversos, às vezes uma filha de mãe narcisista, tal, ou qualquer coisa assim, manipuladores, e às vezes as pessoas têm que lidar com isso, e às vezes as pessoas procuram terapia ou não procuram por não conhecer. Então, por isso que falar sobre a psicanálise e o emocional é tão importante. Eu vou pedir uma coisa para todo mundo que está me ouvindo no podcast aqui, Mormon Ova, tá? E todo mundo que me ouve através das plataformas de podcast, fazer uma forcinha. Pelo menos dessa vez. Não gosto quando você pede para ir pro YouTube, porque às vezes você está no Spotify e só quer ouvir por lá. Mas eu vou pedir encarecidamente que você faça uma vez só. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um canal do YouTube que há mais ou menos 10 anos atrás, eu tinha um canal de curiosidades, falava histórias, mistérios, um canal bem light, né, do YouTube, coisas que eu gostava, né, histórias, curiosidades, então eu tinha um canal. Só que esse canal aí, ele acabou, eu desisti, teve um momento que eu falei assim, poxa, não era legal, sei lá, eu não tava curtindo o que eu tava fazendo, que a gente tem que gostar do que tá fazendo. Só que o canal, com vários inscritos, eles permaneceram, né?
Então eu falei assim, eu vou transformar esse canal em um canal de psicanálise. Como eu gosto de podcast, ele vai continuar sendo um podcast, só que sobre psicanálise, sobre emocional, a parte clínica da terapia. E o que eu pensei? Vou alimentá-lo também. Então eu vou fazer podcast para esse canal. Então eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, né? É um canal que se chama Psicanálise Play. Ele vai estar disponível como primeiro link na descrição do YouTube deste episódio que você está ouvindo. Então o que eu vou pedir para você que já está no YouTube? Por gentileza, é só essa vez que você vai ter que fazer, porque aí você fica aguardando depois sair os episódios de lá. Eu vou pedir para você entrar nesse link e ir para o canal do YouTube da Psicanálise Play, o meu canal que eu vou começar a falar mais a respeito. Tem uns 2 ou 3 podcasts lá sobre psicanálise, ou vídeos, né? Tem um conteúdo que eu vou começar a alimentar com podcasts. Não sei se vai ser diários como Mormon uma ova, tá? Vai continuar aqui normalmente. Então eu vou pedir para você entrar nesse link, ir lá nesse canal Psicanálise Play, se inscrever. Tá? Esse eu preciso que você se inscreva, porque eu gostaria muito que tivesse um grande número de pessoas ouvindo sobre psicanálise clínica, sobre o emocional, tá? É muito importante, o assunto é muito importante também, tão quanto o abuso religioso e as coisas que a gente fala no Mormon uma ova. Então entre no link da descrição, se inscreva e adicione o sininho, sabe? As notificações, por quê? Aí você já deixa preparado para quando eu fizer um podcast sobre o emocional, sobre psicanálise clínica lá, e afins, você vai ser notificado. Então você continua aí no Mormon uma ova até que apareça uma notificação e você vai lá conferir também. Se interesse mais por isso. Às vezes as pessoas chegam para mim, psicanálise não me interessa, esse assunto é muito, poxa, mas é emocional. Às vezes você não faz terapia, mas se intere sobre esse mundo, sobre esse assunto. Às vezes você tem pessoas à sua volta ou quer lidar melhor com as pessoas, nada melhor do que conhecer um pouco os aspectos da mente humana relacionados ao emocional. A psicanálise clínica é um meio. Então eu vou fazer um canal, né? Na verdade já está pronto, tem 1 ou 2, 3 episódios lá já. Se inscreva naquele canal, tá? O primeiro link da descrição, Psicanálise Play, o meu canal de psicanálise, e adicione as notificações, que é o sininho, porque aí você vai ser notificado. Se você está no Spotify, Google Podcast, por favor, só uma vez que você precisa fazer. Vem até o YouTube para você pegar esse primeiro link que todo mundo que já está no YouTube vai fazer. Você vai até o canal Psicanálise Play, se inscreva e adicione as notificações, que é o sininho. Fechou? Combinado? Tá? Bati muito nesse assunto aí, mas ao meu ver, falar sobre isso é importante tão quanto falar do mormonismo e abuso religioso, tá? Eu acho prudente isso, né? Eu já conversei com muita gente. Uma vez eu falei com o Tom, né? Meu amigo Tom aí do canal Minha História do Mormonismo e Minha História do Mormonismo, e a gente falou a respeito disso. Poxa, que importante seria levar psicanálise, terapia até as pessoas, mas que seja só informação. Então, por isso que esse podcast de Psicanálise Play eu criei, tá? Utilizando um canal que eu tinha, né, de curiosidades. Eu excluí os vídeos ali, era um canal bem simples até, mas muita gente começou a acompanhar e eu falei, poxa, eu vou utilizá-lo para falar da psicanálise, que é uma coisa que eu vivo diariamente, tá? Por mais que eu chegue e fale aqui do mormonismo, tudo, minhas experiências, percepções, eu tenho essa rotina, então eu tenho necessidade de falar sobre isso também. E tem muita coisa para falar sobre isso, viu? E às vezes muita coisa que linka com o abuso religioso e o que a gente ouve aqui no mormonismo, tá? Combinado assim? Então vocês vão ter mais um outro lugar para me ouvir, né? Quem gosta, né? Às vezes você não aguento mais ouvir esse Paulo. Às vezes você não aguenta, desculpa, tá? Eu já falei que eu sou um péssimo orador, não tenho nenhuma vocação para falar, né? Mas eu tento aqui me aventuro na terapia, né? Porque terapia você tem que falar bastante. Mas tudo bem, tamo aí, tá? Então esse é um novo projeto que eu também precisava avisar. Então esse é um bate-papo com um aviso de novo projeto, tá? Por isso que você tá vendo isso no título. Eu fico muito feliz da gente ter alcançado o que a gente alcançou até hoje, né? Voltando a falar, não é por números, é por pessoas interessadas neste assunto. O mormonismo, quando as pessoas falaram assim pra mim, você vai fazer podcast, pô, nem era interessante fazer podcast na época que eu tava fazendo, embora que tava crescendo,
Mas eu falei assim, pô, quem que vai querer ouvir um podcast só por voz, né? E aí eu falei, pô, vou fazer, mas mesmo assim, porque o que eu falei, né? Se um ou dois me ouvir, já não tô sozinho, serviu para alguém, ou alguém quis perder um tempinho de me ouvir, né? Mas hoje a gente estamos nessa corrente, tá? Ainda estou aguardando o áudio de muita gente, né, que tá para mandar. Se você quiser mandar seu áudio, também tá na descrição, tá? Um WhatsApp específico para você mandar um áudio para mim de até 15 minutos, falando seu nome, de onde você é e qualquer relato que você tem sobre o mormonismo, tá? Não esquece, pode mandar e eu vou colocar aqui no episódio e em seguida vou comentar o que você falou, sobre os assuntos que você falou. Combinado? É que tem gente aí que tá para mandar, tem gente que mandou no Instagram, ainda eu vou mandar, pô, manda, tá? Manda sim, esquece não. Então tem muitos episódios para trazer para vocês de áudio de pessoas também que mandaram, tá? Então é isso, pessoal. Acho que foi um bate-papo bacana. Bacana, não rolamos tantos assuntos assim, né? Falamos um pouquinho. E esse novo projeto do Psicanálise Play, tá? Entra no link da descrição, vai lá, se inscreve e ativa a notificação. Mas eu vou falar agora uma coisa que eu precisava sobre o mormonismo também. Me veio à mente agora. Tá vindo à tona muita coisa, né? Muita coisa tá vindo à tona a respeito de notícias da igreja. A Vânia até comentou isso no vídeo dela e logo as pessoas não vão conseguir mais utilizar um xadrez 3D na cabeça ou 4D para tentar inventar algo para justificar, por exemplo, a multa de 5 milhões, o desvio em empresa de fachada de 100 bilhões ou mais, que deveria ser para caridade, e a igreja distribui empresa de fachada, né, para não ter que pagar impostos, né, e ficar com a isenção de impostos. É complicado essas coisas, porque eu acho, ao meu ver, tá, pelo que eu conheço, né, na igreja em si, a massa da igreja, as pessoas não vão querer comentar. Você vai falar sobre isso, eles vão desconversar, porque argumentos não tem mais. Não tem mais. Teve uma pessoa que eu vou revelar para vocês aqui, não o nome, né, porque eu não falo nomes, mas teve uma pessoa que me procurou, firmão na igreja, recomendaçãozinha no bolso e tudo. Eu quero bater um papo no seu canal. Ele falou desse jeito, né? Eu falei, meu podcast, você quer bater um papo? Tal? Eu lembro que a gente tava trocando as mensagens. Eu quero ir no seu canal pra gente conversar. Aí eu falei, legal, poxa, tranquilo, vamos conversar o quê? Aí eu lembro que a pessoa falou assim, eu só quero... Ele mandou um áudio, tá? Tá guardado comigo, mas eu não revelo nomes, né? Não vou falar. Ele falou assim, olha, tá no áudio, né? Ele falou, eu quero falar pra todo mundo qualquer pergunta que você faça. Eu vou falar que as pessoas têm que orar pra saber. Aí eu falei assim, poxa, você vai bater um papo comigo para pedir para as pessoas orarem para saber se o que eu falo você é verdade? Eu preciso falar sobre isso. Uma vez eu estava conversando com o Marcelo Ribeiro, do canal Mormonismo Sem Censura. Todos os membros da igreja, eles têm esse último e grande trunfo de resposta. Se você chegar para eles e falar assim, olha, Joseph Smith em sua história, e tem relatos, documentos, historiador, universitários renomados que estudaram, pegaram diários, pessoas que conheciam na época, relatos e juntaram. E o caráter de Joseph Smith é o que a gente fala aqui. Cometia poligamia, até com moças de 14 anos, mulheres casadas, o banco que ele quis criar, né, contra a lei dos Estados Unidos, aí um monte de gente investiu, aí faliu o banco, ele teve que fugir, atentado ao governador, um monte de coisa, né? Quando você fala essas coisas para um membro, e às vezes eu nem gosto de falar isso para membro da igreja, né? E acho que eu nunca, se bobear mesmo, poucas vezes aconteceu de um membro eu falar, você é um membro, deixa eu contar uma coisa. Eu não sou de ir lá e falar isso aí. A pessoa, se quiser, ela busca. Mas, por exemplo, se você falar isso para um membro da igreja, ele vai utilizar essa única ferramenta e o que eles utilizam para sair de tudo, né? Que é o que eu conversei um dia com o Marcelo Ribeiro. Se o membro da igreja só chegar, e eu respondia isso, tá? Para qualquer coisa que me perguntavam, quando eu estava firmão na igreja. Ora para saber. Eu orei e fiquei sabendo por mim mesmo. Tudo bem que você falou que o Joseph Smith cometeu poligamia, deu calote no banco, tal, mas eu orei e Deus falou que é verdade. Então, se você realmente for acreditar sempre nesse argumento, então tem resposta para tu, acabou, não tem mais discussão nenhuma, Deus que mandou e acabou. Deus que falou para você que é a verdade, mesmo tendo fatos, argumentos. O meu ponto de vista hoje é diferente.
Vamos falar a visão de Deus para quem acredita? Não foi Deus que deu inteligência para historiadores? Não foi Deus que preparou pessoas inteligentes que sabem pesquisar história, procurar você saber sobre o ambiente da época tal, e levantaram a respeito de Joseph Smith e sua história, e a história da igreja, depois subsequente, Brigham Young. Então, Deus então não instruiu essas pessoas. Ele só, mesmo com todos esses fatos, ele só ainda fala para você que é verdade. O que você está seguindo, e que todos esses fatos e tudo, que supostamente Deus também deveria ter dado inteligência para as pessoas que pesquisaram a história e vida de Joseph Smith e registraram tal, deveria ter vindo de Deus também, mas só o que você recebe de resposta, que você acha que recebeu, é a verdade. Eu falei e vou repetir o que eu falei no episódio anterior. Você ir pelos fatos de apenas um lado é um erro crucial para muitas coisas. De verdade. Se você não confronta as informações, você vai ficar sempre com uma única verdade e sem nunca conseguir testificar se é verdade ou não. Então é muito perigoso você acreditar em uma versão só. Por isso que te apresentam um canal oficial, uma biblioteca da igreja, um lugar que fala assim, só veja aqui. Líderes que te chamam na sala para falar assim, olha, não pesquise nada fora da igreja. É um perigo você sempre ver apenas um lado da versão, tá? Ou melhor, a versão por apenas um lado. É muito perigoso. Porque você pode nunca conhecer que tem um outro lado. De verdade, de verdade. Agora um conselho de amigo. É muito perigoso você sempre acreditar só que te coloca um goela abaixo, porque você não pode ver outros lados, né? Tem casos aí de missionários, né, que, sei lá, estão ouvindo uma ova, às vezes vê o vídeo da Vânia, chegou até mim, e aí? Aí vai falar que eles estão errados. Poxa, e se eles quiseram confrontar o que eles estão vivendo? Pô, eu só quero ter certeza se o que eu estou seguindo é verdade, porque se for mesmo, nada vai me atrapalhar. E aí, o que vocês acham? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.